E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E, por algum tempo, não quis. Mas, depois, disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Este é o desafio Memória Bíblica deste 30 de julho de 2025, uma quarta-feira. Não vamos memorizar tudo isto, não é este o desafio, apenas o versículo 7. Eu estou falando do texto do Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós lemos aqui de 1 a 8 do capítulo 18, versículos de 1 a 8. Mas a memorização apenas do versículo 7. Mas é um texto magnífico e daqui a pouco a gente fala rapidamente alguma coisa a esse respeito. Vamos ver se conseguimos memorizar. Vamos ler mais uma vez para facilitar nosso exercício. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Fechamos a Bíblia, vamos ver se conseguimos memorizar. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Eu vou só conferir esse finalzinho porque eu estou em dúvida. Não, tá correto, é exatamente isso, graças a Deus. Desafio Memória Bíblica feito. Vamos falar só um pouquinho desta palavra. Hoje eu recebi uma determinação de um juiz que, de certa forma, diz o seguinte: olha, ainda não vou imputar má fé a este que vos fala, porque ele vem trazendo essas ações com o mesmo teor, com as mesmas queixas, repetidamente, e elas lhe são negadas. O que esse juiz quis dizer é o seguinte, que entende-se por má fé a insistência na justiça, quando esta tem mostrado resultados infrutíferos na causa. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, são muitas ações, porque são muitas obras que são exibidas e reexibidas. E a lei é clara, é muito tranquila. Tem que dar crédito ao intérprete. E essas ações, basicamente, a maior parte delas reclama isso. O crédito ao intérprete de Deus nas novelas, séries e filmes bíblicos que foram para a TV, da Record TV. E apesar da lei ser muito clara, que tem que dar crédito, os juízes, esse específico ainda tinha uma razão, porque foi no juizado especial. É interessante isso, quando é na justiça comum tem uma razão de ser. Às vezes até uma juíza diz que é inútil a ação que visava crédito. Agora, nesta em específico, a obra no ar ainda, quando deu início à ação, portanto, poderia ali determinar o crédito, mas demorou tanto que ela saiu do ar. Mesmo assim, a ação está aí para repor de alguma outra forma. É aí que reside a desculpa deste juiz. Ele diz que não poderia levar a ação adiante porque ficaria muito caro, e como é no juizado especial, que fizemos isso exatamente porque na justiça comum a Record
luta para que não tenhamos, para que este pequenino não tenha justiça gratuita. A gigante Record, que cobra mais de R$800 mil por cada 30 segundos nacionais, se incomoda com o fato de eu ter a possibilidade de ter justiça gratuita. Então ela vem e cria uma série de argumentos, inclusive não honestos e nem sequer atuais, mas convence a justiça a não conceder justiça gratuita a este pequenino. E como não conseguimos justiça gratuita, então vamos para o juizado especial. Só que o juizado especial é limitado a 40 salários mínimos. E a própria Record, e o juiz compra esse argumento da Record, diz assim: olha, 30 segundos nosso aqui custa mais de 200 e poucos mil reais nessa faixa de horário. Enfim, aí não vou entrar no mérito se está certo ou não esse número, mas o fato é que à noite, horário nobre é mais que 800 mil, e provavelmente à tarde, eu não sei se esta obra foi reprisada à tarde, provavelmente sim, para ela der esse custo, que o custo dela é de mais de 200 mil reais a cada 30 segundos à tarde. E aquilo então extrapolaria o juizado, a capacidade, né, o teto do juizado especial. Então, na justiça comum parece que a gente não consegue porque é inviável, e no juizado especial, não, apesar de ser viável, não se dá porque ultrapassa o valor. E se eu insisto, mas o cerne aqui não é nisso, se eu insisto nesse tipo de ação, eu posso sofrer uma condenação por má fé, por agir com má fé, ou agir de má fé. Imagine isso. Você busca seus direitos, é algo que está previsto em lei e não lhe foi dado, e você pode ser punido por má fé. Não é algo absurdo? Só que no episódio que nós vimos, Jesus falando, é exatamente o oposto, para você ver como a lógica de Deus, ainda que tenha inspirado a lei dos homens, é tão diferente da humana. Jesus diz ali, a viúva insiste com o juiz, e um juiz desonesto, um juiz ruim. E aí Jesus fala assim, um juiz injusto pode então, pela insistência, fazer justiça a quem precisa, que dirá do Pai das luzes, do Deus Todo-Poderoso, do Santo Deus. É nele que confiamos. E que ele pese a mão. Que ele pese a mão. Não para que haja destruição, mas para que haja conscientização, para que haja conversão, para que a Record reveja e se arrependa e possa reparar os seus maus feitos. A princípio, podemos dizer que era alguma coisa que poderia acontecer, uma empresa gigante, grande, muitos departamentos, muitas pessoas, então pode errar. Mas agora, já na justiça, ter esse procedimento que tem tido é vergonhoso. Então, tem que haver realmente uma conversão, um arrependimento e um reparo. Yahvé, Tirsidekno, nos abençoe ainda mais. Até o próximo desafio Memória Bíblica. Se lembrar, ore por este pequenino. Careço também da sua oração. Vamos orar a Deus por justiça, não só por mim, mas você vê, é geral, no mundo todo. Deus te abençoe.